Em verdade, eu costumo fazer uma lavagem cerebral, né, naqueles que me conhecem, convivem mais comigo. Eu costumo dizer www.valdocontábil.com.br. Quero ver se esquece. Bem, esse capítulo é maravilhoso, né? Uma leitura, não tem como a gente não se ver inserido. E é bom que vocês saibam que antes de estar falando para vocês, eu acabei de pedir a Deus para que eu seja o primeiro a absorver pelo menos um terço do que eu vou falar. Esses benefícios são tantos, né? Olha bem, se a gente puder falar primeiro de nós, organicamente falando, né? Fisiologicamente falando, olha a perfeição que somos nós. Olha que obra maravilhosa que Deus criou. E desde quando a gente começa a crescer, será que a gente consegue lembrar quantas vezes nós fomos ingratos com Deus? Porque se a ingratidão para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante, para com os nossos familiares, e aí eu vou mais além, especialmente para com os nossos pais, ela já é dolorida, ela já é terrível. Imagina essa então, essa relação com Deus. E o fato é que a gente não para pensar nisso. O fato é que nós, quase todos os dias, a gente tem alguma coisa para ser ingrato com Deus. Vou citar um exemplo. Começou a esquentar. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Começou a esquentar. Será que eu posso tirar alguém que não reclamou do tempo aqui? Não é? Acho que ninguém vai ter coragem de levantar a mão. Porque estava frio antes. E aí, para nós que vivem numa terra quente, o frio é terrível, né? A gente, nossa, mas esse frio não passa mais, está fazendo muito frio, que noite fria, que manhã fria. E aí é só o sol se manter, rei que ele é, né? Se manter por 5 dias, uma semana, todo mundo começa a desesperar. Não dá, podia chover, né? Não é assim? Todo mundo já, não, podia chover um pouquinho. E aí chega a hora da chuva, vai vir, ela virá. Quando chega a chuva, todo mundo, pelo amor de Deus, eu preciso sair. Podia não chover, podia parar um pouquinho. Então imagina na condição do Papai do Céu, como deve ser difícil, né? Nos conduzir. Como deve ser difícil ficar ouvindo essas reclamações. Aí eu fico imaginando que eu acho que é por isso que ele tem tanto assessor, tanta gente para poder receber essas preces, né? Para filtrar, para só chegar até ele o que precisar chegar mesmo. Mas o que é fato, e aí eu estou me incluindo nesse momento, porque é uma coisa que eu estou fazendo comigo já tem, eu acredito que já tem uns 3 anos que eu tenha começado isso. Olha, que sempre é tempo, né? Não posso falar, nossa, eu comecei tarde, não. Acho que sempre é tempo para nós começarmos. Eu acho que se eu tivesse parado há muito tempo atrás para começar, né, dessa forma que eu tenho feito hoje, talvez eu tivesse começado mais cedo. Então eu comecei um processo comigo mesmo, de todas as vezes que eu lembro que eu reclamei, eu volto atrás. Aí eu agradeço. Hoje, inclusive, conversando com uma colega, ela falando da dificuldade que estava de estar quente, né? Do mês de agosto. Depois nós falamos do clima. Ela falou assim: nossa, mas o mês de agosto é tão ruim, eu não gosto do mês de agosto. Olha o que a gente faz. E interessante é que isso são detalhes da nossa vida. E são exatamente esses detalhes que às vezes complicam a nossa vida, faz ela ficar mais difícil, faz ela ficar mais emperrada,
faz as coisas não darem certo na maioria das vezes. Então são detalhes, e foi exatamente isso que eu disse para ela, que eu estava dando carona para ela, e falando mais ou menos do jeito que nós estamos conversando. Então, nós temos que nos atentar para isso. Nós vamos continuar errando, tem tanta coisa que a gente comete erros, e às vezes nós ferimos as pessoas sem querer ferir, mas o importante é que nós nos apercebamos disso, é que nós possamos verificar o nosso papel ali naquele momento. Será que eu não estou sendo ingrato? Será que eu não podia fazer diferente? Será que nesse momento que eu fiz determinada coisa eu não podia ter feito diferente? Porque a partir do momento que nós começamos a refletir sobre isso, com certeza a nossa vida muda. Não estou dizendo de dificuldades, porque a dificuldade, eu posso falar por mim, quantas dificuldades eu tenho passado, e eu não sou de fazer mal para as pessoas. Então não adianta eu ficar reclamando, perguntando a Deus por que eu estou passando dificuldade. Não, a dificuldade ela faz parte da nossa vida. E é interessante, então, no momento que a gente comete aquela determinada coisa, a gente refletir. Não, então eu podia ter feito diferente. Eu podia ter sido mais grato. E aí, importante que a gente comece isso nessa relação dentro de casa. Quantas vezes nós fomos ingratos com os nossos pais? E agora eu já sou órfão, né? Que a última que partiu foi mamãe, em novembro. Mamãe estava com Alzheimer. Então, aí tem muita coisa que eu lembro lá do passado que hoje eu faria diferente. Apesar de todos nós termos sempre envolvido mamãe com muito amor, com muito carinho, mas muita coisa a gente podia ter feito diferente. Agora, nossa vida, ela é construída em cima dos acertos. Os erros, eles irão nos ensinar, mas são os acertos que vai fazer com que nós façamos a construção desse alicerce, o alicerce da fé, o alicerce da convicção, de pensar que nós somos parte do processo. Nós não podemos passar a vida inteira colocando a culpa no nosso próximo, no nosso semelhante, no meu esposo, na minha esposa, no meu filho, no meu amigo. Só vai trazer sofrimento para nós, só vai trazer doenças. Todas as vezes isso, se a gente for ler o Evangelho, ou para quem lê o Evangelho, nós vamos verificar que ele está desde o início ao fim. Em muitas partes do Evangelho se encontra de que a revolta só traz doenças, de que não tem como nós permanecermos sadios, nos revoltando, nos colocando contra as coisas que acontecem na nossa vida e que a gente encara de forma revoltosa. Então está difícil as coisas? Com certeza. A espiritualidade maior, eu vou me lembrar do Bezerra de Menezes, ele vem nos avisando desde o século anterior. Meus irmãos, mais ou menos assim, meus irmãos, orai e vigiai, porque os tempos que estão se aproximando serão de dores, de rugidos, de ranger de dentes, e é preciso que estejais preparados. E aí, se a gente voltar mais atrás naquelas profecias, nós vamos ver que eles também já falavam. Agora, o mais importante para nós não é nós verificarmos que aproxima-se muita coisa ruim, como nós temos visto, que a mídia mostra em tempo real agora. Não é nós ficarmos com medo, é nós nos prepararmos. Somos parte do processo, não adianta a gente querer ficar fora. Então, quando o Bezerra fala, e Jesus já pedia isso para nós, e nos pede sempre, através dos nossos mentores, de que nós devêssemos orar e vigiar e orar,
exatamente para que a gente tenha condições de passar pelas dificuldades. Hoje, quem não tem condição, hoje, quem não se prepara, dificilmente vai conseguir passar por uma determinada situação. E aí acontece, como tem acontecido com os jovens hoje, que não estão tendo o preparo necessário, qualquer paixãozinha leva ele a tirar a vida. Qualquer paixãozinha faz ele achar que é dono da outra pessoa e dizer que ela não pode estar com ele, então não vai ficar com mais ninguém. Então isso é muito sério. Se nós pais, nós avós, pararmos para analisar, tem muita coisa que a gente pode fazer diferente, que a gente pode começar a fazer diferente. Então o primeiro passo, e essa leitura diz bem, é a gente começar a ser grato, agradecer pela dificuldade que bateu a nossa porta. Porque se nós agradecermos, se a gente olhar por um prisma diferente, com certeza a gente consegue passar por aquela dificuldade de forma grata, né? Agradecendo todos os dias, e nem vai perceber que ela passou. E nós que estudamos a doutrina, nós sabemos que as dificuldades não vão passar, quer dizer, ela vai só mudar de cara. O problema, nós vamos vencer um, mas virar outro. Então, no caso, falando especificamente no nosso caso lá em casa, nós éramos 9, ficamos 8, e mamãe com Alzheimer. Se a gente não tivesse, aliás, mesmo com o preparo que a gente achava que tinha, em determinados momentos era muito difícil, porque o Alzheimer tira completamente a memória. Ela lembrava de coisas lá do passado, e quando conversava com ela, um minuto depois ela não lembrava mais. Aí aconteciam umas coisas interessantes, né? Eu tenho uma cachorrinha chamada Nina, uma Bacê, que é minha guardiã, que vive comigo lá em casa. E todas as vezes que eu chegava para a mamãe, ela falava assim: e aí, meu filho, como é que está lá? Tudo bem? Ela nem lembrava que eu moro sozinho, já tem alguns anos. Aí eu falava assim: tudo bem, mamãe. Aí vinha, abraçava ela, pedia bênção, né? Eu tenho hábito até hoje, ensino meus filhos. Aí eu falava assim: não, tá tudo bem, mãe. A Nina te mandou lembrança. E eu falava exatamente para brincar com ela. Aí ela olhava: e cachorra vai me mandar lembrança? E eu acho interessante que ela não esquecia isso. Eu podia falar 10 vezes, ela ia lembrar que era cachorra. Passava um ano, ela lembrava que era cachorra. Mas quase tudo ela esquecia. Mas o que eu quero dizer é que a dificuldade era extrema. Nós começamos a nos revezar, porque a minha irmã, que mora com ela, mais outro irmão e a esposa dele, eles começaram a ficar meio doentes, porque era todo dia. Então às vezes a gente afastava eles e um de nós ia ficar com ela. E aí a gente passou assim, cada final de semana era de um de nós. Então, se não houvesse preparo, se a gente não tivesse nessa conversa com Deus, pedindo para que a gente tivesse entregue mesmo para tomar conta dela, com certeza ficava difícil, porque até a questão do banheiro, a gente que é homem, uma pessoa idosa, no início era terrível, ela não queria, tinha hora que ela não deixava, mas aí foi acostumando, por causa do carinho que a gente tratava. E o Alzheimer dela não evoluiu por causa do amor que ela recebeu. Então, nesse aspecto, eu também estou mostrando a questão da gratidão. Era o mínimo que nós podíamos fazer pela mamãe. O mínimo. Nós não fizemos nem, sei lá, 1/10 do que ela fez por nós durante toda a vida. Então, vocês que estão novinhas, né? Mamãe está perto. É bom se lembrar disso. E nós estamos lembrando disso aos nossos filhos. Porque é terrível. Eles costumam dizer, do outro lado, né, que a ingratidão para com os pais é, se não for a pior coisa que nós fazemos aqui na terra, é uma das piores.
E a dor da nossa consciência quando passa para o outro lado, o Chico Xavier afirmava isso, é uma dor tão terrível que nós não temos nem condição de imaginar como é que é essa dor. E aí por isso que muitos espíritos, quando vêm e voltam, sempre errando, eles tomam aquela forma de ovoide, é exatamente porque a consciência degenera o perispírito. Olha o tanto que isso é sério. Então nós, com essa consciência adquirida, nesse estágio que nós estamos vivendo, mesmo cometendo alguns erros ainda, mas a oportunidade é tão magna para nós, é tão sublime, que nós devíamos cuidar como se fosse cristal, para não rachar, para não quebrar, para não termos que fazer de novo. E aí muitos de nós que entrou na doutrina, e às vezes estudou alguma coisa, aí diz assim: ah não, mas é muita responsabilidade, não, eu vou deixar para pagar na outra. Fala assim, né? Como se isso fosse bom. Aí é pior, porque esse conhecimento que você adquiriu, ele vai te acompanhar. Só que o fato de você ter deixado para depois, ela vai vir mais difícil. Então, os casais, né? Muitos casais falam: ah, eu acho que eu vou deixar para vir com você na próxima. Vai, como diz, né? Vai dançar. Mas vai mesmo. E ainda bem que talvez não precise vir como é que é? Chifópodes? Ou chipófagos, que vem emendado, vem colado. Nós sabemos que esses que vêm colados é exatamente porque não tem como vir de outro jeito. Porque se vier, vão se matar de novo. Então, vindo colados, e isso é a explicação da espiritualidade maior, ele não tem, como é que eu vou destruir se o corpo é meu também? Por isso que muitos vêm só com um rim, ou só com, ou, se for doisinho, um para cada um, só vem com um coração, coisas assim, para alimentar os dois. Ou então, se não pode separar, porque se separar morre. Então, o momento que nós estamos vivendo está nos dando a oportunidade de pagar os benefícios com gratidão, de mudar a nossa história, de começarmos, e nós devemos perceber que já estamos vai começar amanhã o 9º mês. Olha quantos capítulos nós escrevemos nesse livro de 2017. Quantas páginas? Foi página demais. Então é preciso que a gente, e nós somos os escritores, não é ele que está escrevendo, somos nós. A força que a gente coloca, o desenho que a gente faz, a letra, é nós que estamos fazendo. Não tem como ser diferente. Então nisso nós temos que pensar, a responsabilidade é nossa. É nós que temos que... e outra coisa que é importantíssimo a gente lembrar: não tem borracha para poder apagar. Todas as letras, as linhas, as páginas que foram escritas até hoje, dia 31 de agosto, elas foram escritas com tinta que não pode apagar. E está gravada, da mesma forma que está sendo gravada essa palestra. Não tem como voltar e fazer de novo. O Chico disse isso de forma bem sábia: não tem como você voltar lá atrás e fazer de novo, mas tem como a partir de agora, a partir de hoje, você começar a preparar um novo fim, dar uma nova utilidade ao seu livro, à sua vida, até mesmo escrever o nome do seu livro. Será que vai ser um livro de tristezas, de amarguras, de revoltas? Ou vai ser melhor nós colocarmos ali muita felicidade, muita alegria, muito respeito pelo nosso próximo, muita gratidão?
E a gratidão, acho que ela tem que começar no início do dia e terminar o início do dia. Nessa página que está sendo escrita, vai terminar hoje, essa 31ª página do capítulo do mês de agosto. Nós começarmos então, lembrarmos de finalizar essa 31ª página com gratidão, mas com muita gratidão, de lembrar o que nós estamos recebendo, quanta coisa boa. Se a gente for fazer um retrospecto, quanta coisa boa na nossa vida. Olha o pai que Deus me deu, olha a mãe que Deus me deu, olha os filhos, os irmãos que Deus colocou em nossa vida, olha o esposo e a esposa que Deus colocou em nossas vidas. Está na hora, está mais do que na hora. Precisamos pensar mais muito, muito nisso. A hora é chegada. Então, que a ingratidão seja uma palavra que comece a ser esquecida, porque depende de nós, não depende dos outros. Não são os outros que vão construir a nossa gratidão, somos nós. Terminando? Então, como eu gosto de começar cantando, e vou terminar cantando, e como aqui vocês não perguntaram nada, todo mundo ficou só concordando, eu estou entendendo que todo mundo entendeu. E aí a gente termina cantando também, né? E vamos terminar com uma música chamada Gratidão, que na verdade é uma verdadeira prece mesmo, pedindo a Jesus que possa permitir a cada um de vocês, a cada um de nós aqui, que possa ter uma semana ainda muito tranquila, muito bacana, aproximando o final de semana, aproximando uma semana de feriado, que é a próxima, para que possamos então, na hora de deitar, poder realmente agradecer e ser e ter merecimento para isso. Tá bom? Acho que é melhor assim. Ó Pai que estás no céu, venho te agradecer por teu cuidado e amor ao dirigir meu ser. Graças a ti, Senhor, meus lábios em louvor não podem expressar quão grato sou a ti. Graças a ti, Senhor, por tua proteção e bênçãos de tua mão. Graças a ti, Senhor, graças a ti, Senhor.